Então, em nome da 11ª subseção de Tatuapé, da nossa presidente, doutora Rosimeire Mateus, a comissão, né, de Direito Tributário fica, assim, né, imensamente agradecido, né, pela participação do nosso palestrante, que é o Roberto Brandão Araújo, trazendo aí um tema, assim, tão polêmico e atual, né, porque nós sabemos realmente que os crimes tributários têm sido usados realmente para pagamento, é uma forma de coerção, né, isso no meu ponto de vista, né, e parabéns ao doutor Adalberto, né, que tem conduzido tão brilhantemente a comissão, tem trazido temas tão importantes e relevantes, né, para serem discutidos, assim como os membros, né, como o doutor Vinícius, doutora Edna, doutor Rodrigo, né, todos aqueles que, de alguma forma, têm contribuído muito o saber, o conhecimento que esta comissão tem trazido para a nossa subseção. Né? Agradeço a todos e dou início. Palavra, doutor Adalberto. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, doutora Ivone, pela abertura. Agradecemos aqui, em nome da Comissão de Direito Tributário da OAB Tatuapé, a presença do professor Dr. Roberto Brandão de Araújo. Em especial, também agradecemos a toda a diretoria da OAB Tatuapé, que tanto nos apoia, né? Na pessoa hoje aqui da doutora Ivone André, também esteve presente agora há pouco o nosso vice-presidente, né? Nosso querido doutor Marco Antônio Kojorowski, que fazemos aí também a homenagem a ele, né? A gratidão. A nossa presidente também, doutora Rosimeire Mateus, e a todos os nossos membros da comissão, em especial aqui os presentes, né? A doutora Edna Dias, sempre apoiando a comissão, né, doutora Edna, em todos os eventos, todas as reuniões, o doutor Vinícius Santiago, né, que fez o convite ao professor hoje, ao doutor Rodrigo Cabral aqui presente também, o doutor Luciano Rodrigues, e a doutora Laura Caroline, né, os demais presidentes aqui presentes. Então, estamos bem gratos aí a essa presença, professor Roberto Brandão, e agradecemos mais uma vez. Professor, fique com a palavra, por favor, tá? Fique à vontade com a apresentação. E aí, ao final, o doutor Vinícius vai nos apoiar com as perguntas, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela presença. Ok, eu agradeço imensamente o convite do AB Tatuapé, né, essa possibilidade de fazer esse intercâmbio, né, entre nós aqui, advogados de Minas, com nossos colegas aí de São Paulo, né, fico muito feliz em contribuir um pouquinho com essa discussão, né, e aqui uma conversa entre colegas, né, vocês aí mais envolvidos com a área tributária e eu na área criminal que sinto, né, o reflexo de questões tributárias, né, eu mexo na área criminal, né? Sou advogado criminalista e publicista, e tenho visto ultimamente, né, nos últimos anos, tem um aumento de clientes, né, que são pequenos e microempresários processados, né, criminalmente. E até conversei com o doutor Vinícius na época, e falei assim, olha, e falo isso com os meus alunos, né, eu dou aula na pós-graduação de Direito Previdenciário, de crimes previdenciários, né, de vez em quando o aluno sempre pergunta, mas por que, né, crimes previdenciários, compor a grade, né? Nós seremos advogados previdenciaristas, né? Mas a questão é porque as pessoas hoje, os empresários, né, estão sendo surpreendidos com citações criminais, né? Então, o sujeito, ele tem a sua consultoria advocatícia, né, o seu escritório, ele tem o seu contador, e aí funções diferentes, a consultoria tributária mais no sentido de quanto ele pode, né, economizar nos tributos, ou rever tributos pagos, ou questões, né, outras questões diversas. O contador para tratar da saúde financeira e onde ele pode reduzir gastos, né, e fazer aí os seus balanços comerciais, e muitas vezes esses dois não se comunicam, né? Então, eu tenho, às vezes, uma assessoria contábil que não se comunica com a assessoria jurídica. E, por certas vezes, né, esses pequenos e microempresários estão recebendo as suas intimações e citações criminais, né? E aí é a pergunta que eu escuto de todos os meus clientes. Pô, mas eu virei bandido? Agora eu sou bandido, eu vou ser preso? Né?
Então, assim, há uma carga, o processo penal ele traz uma carga psicológica muito grande para o cliente, né? Então, vocês imaginam que num processo o cliente normalmente é ansioso, num processo criminal, ainda mais para uma pessoa que não é um bandido profissional, né? São uma carga psicológica enorme. E isso tem sido recorrente. E os meus clientes são pequenos e médios empresários. Eu não estou falando, né? Eu não sou advogado da Odebrecht, né? Ou de outras empresas vultuosas. Eu estou falando do cara que vende queijo aqui no carro dele, que de repente, né, ele pega a maquininha de cartão para poder incrementar as suas vendas, ele faz um CNPJ e, vez ou outra, está se deparando com a citação criminal, porque, né, pegar a movimentação dele de cartão de crédito não é condizente com a declaração dele de imposto de renda, ou às vezes sequer ele tem o CNPJ, né, e faz a sua declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, né? E quando a gente vai no fórum aqui, no fórum criminal no segundo andar, a gente tem uma disparidade que ela é visível, né? Entra no segundo andar, tem a vara de execuções criminais, com aquelas pessoas que estão ali pegando certidões, que estão no semiaberto, no regime aberto, né, que estavam presas, e você vê a sala de audiência das varas que tem ali do lado, que são varas que tratam dos crimes tributários, é outro tipo sem querer fazer pré-julgamentos ou juízos, mas você percebe que são, né, tipos sociais diferentes, porque são problemas diferentes. E o crime tributário vem muito nisso, né? Vem pegando aqui uma outra parcela da sociedade, que é uma parcela de empresários que são inadimplentes, né? Eles não são criminosos, muitas vezes não há o dolo, né, de cometer o delito, e há uma discussão muito importante de dolo genérico ou dolo específico, especialmente na apropriação indébita tributária, né, que transforma, né, esse empresário inadimplente, né, que não pagou ali os seus impostos, não recolheu, porque às vezes quer girar esse dinheiro para pagar até o salário do empregado, né, e nós temos discussões recentes na apropriação previdenciária com relação a isso, né, gente na pandemia que deixou de recolher a contribuição previdenciária porque tinha que pagar salários, né? Então, os caras estão na corda bamba, né? A grande maioria dos nossos pequenos e médios empresários, ou os empresários individuais, vivem na corda bamba, né? Muitas vezes entre pagar impostos, pagar salário dos seus empregados, porque a grande maioria já até absteve-se, né, de retirada de lucro, né? Tem muito pequeno e médio empresário que recebe menos que os seus empregados, né? E aí a gente tem, por contrapartida, né, o Supremo Tribunal Federal, numa posição de ativismo judicial, que quer resolver o problema da dívida ativa, né, dos tributos que estão cobrados, que chega a 3, né, acho que na casa dos bilhões, né, dos valores aí em cobrança, né? Então, esse é um patamar, e o advogado tributarista, ele pode lidar com essa situação, né, do seu cliente chegando para esse doutor. Recebi isso aqui, foi o que o Vinícius passou, né? Doutor Vinícius. Doutor, o que é isso aqui? Né? Que negócio é esse aqui de delegacia, de crime? Né? De repente, agora eu virei um criminoso? Né? Então, a questão aqui é discutir e conversar um pouquinho sobre essa realidade que está, né, recaindo sobre, né, a nossa parcela dos empresários. Isso é uma questão complicada também, porque nós estamos vivendo um período de transição. Também não estou fazendo juízo de valor. Nós estamos fazendo a transição de um mercado de trabalho de emprego formal para um mercado de trabalho de empreendedorismo. Então, nós estamos incentivando as pessoas a serem empreendedoras. Então, você vai sair do seu emprego formal, que está ali relegado a algumas profissões, e você vai ser empresário. Você tem que empreender. E aí vai ter uma outra cultura de empreendedor. Uma cultura de gestão empresarial, uma cultura de gestão tributária, uma cultura de gestão das suas próprias questões financeiras, para fazer o seu 13º, para fazer as suas férias. Então, há uma mudança de cultura, né? Então, empregados formais sempre conviveram, né, com o recebimento de salário, com a carteira assinada, com o 13º, com tudo bonitinho ali, né? Com a empresa fazendo o recolhimento do imposto de renda, ele só vindo desconto, ele faz ali o imposto de renda. Eles estão agora numa outra situação, que é a situação de empreendimento, né? Então, nessa mudança de cultura, que, mais uma vez, não estou dizendo se é boa ou ruim, mas ela está aí, né? Nós temos que conviver, né, com essa questão dos crimes tributários, que hoje tem uma função, né, principalmente de coagir, né, aquele inadimplente ao pagamento.
né, de forçar o pagamento, porque, né, a simples negociação, né, o parcelamento e o pagamento do parcelamento tem suspendido, né, o processo criminal. E aquilo que era para ser, né, só enquanto a denúncia não fosse recebida, então o sujeito fez o parcelamento ou pagou, né, antes da denúncia ser recebida. Aí eu tenho a extinção da punibilidade ou a suspensão da punibilidade, né? Hoje, o que eu vejo aqui é réus, né, condenados em primeira instância fazerem, né, a negociação, o parcelamento, pagarem, né, já na segunda instância com a apelação, e o tribunal voltando o processo para a primeira instância para o juiz proceder à suspensão. Então, isso né, isso mostra que o interesse mesmo, né, não é a punição criminal, né? O interesse aqui é o pagamento. Então, assim, a primeira instância sentenciou, tem dolo, tem dolo, né? Então, se cometeu uma conduta com dolo, né? Tem prova, está comprovado, tem dolo, tem materialidade, tem autoria, e aí suspende, né? Sendo que a própria norma fala que essa suspensão tem que vir antes do recebimento da denúncia. Então, é o quê? É o meu interesse em receber. Né? Quando eu digo meu aqui, me colocando na posição do Estado. Então, a apropriação indébita previdenciária foi incluída no ano 2000, né, no Código Penal, e mal incluída, né? Nosso legislador, para variar, né, fez um péssimo serviço, né, que demonstrou todo o seu desconhecimento da própria natureza criminal. Né, porque incluiu o 168A no 168, né, ali dentro dos crimes contra a propriedade. Né? Então, eu tenho a apropriação indébita, que é um crime contra a propriedade, né, e logo em seguida eu venho a apropriação indébita previdenciária, que é um crime contra a administração pública. Né? Então, o bem jurídico protegido pelo 168A, né, em direito penal se trata de bem jurídico, né, o direito penal gira em torno do bem jurídico, então eu preciso proteger um bem jurídico com uma norma penal, porque esse bem jurídico é importante para a sociedade, porque as outras normas não são suficientes para protegê-lo. Né? Então, eu quero proteger a previdência social, eu quero proteger, né, a administração pública. Protejo, né, com a norma penal. Eu não vou discutir se essa proteção é devida ou não, né? Mas não era para estar ali. Não era para estar aqui, né, enraizado na apropriação indébita, que é um crime contra a propriedade que tem o verbo nuclear apropriar-se. E onde essa discussão é importante? A discussão está vindo agora. Né? Eu tenho teses construídas agora no seguinte sentido. Né? Olha, está lá no 168. Então, é apropriar-se. Né? O que é apropriar-se? Né? Fazer sua coisa alheia. Então, se, né? E quando eu vou lá no 168A, é deixar de repassar. Então, o crime é deixar de repassar a contribuição à Previdência Social. Mas está aqui grudado no 168, que é apropriar-se. Qual que é a discussão que tem se feito agora, nesse período de pandemia? Olha, o empregador que deixa de repassar a contribuição previdenciária, que é pagar o carnê do mês seguinte daquilo que ele recolhe do seu empregado, porque ele usa esse dinheiro para pagar o salário do empregado, ele, apesar de deixar de recolher, ele não está se apropriando. E aí, o 168A está aqui grudado no 168 por algum sentido. O legislador não se vale de palavras vazias ou, né, de não legisla de forma vazia. Então, ele teve uma intenção em colocar aqui. E qual é a intenção, segundo essas teses? Que nós fizéssemos a interpretação de que é necessário, né, no crime de apropriação indébita previdenciária, o desejo de apropriar-se do valor. Então, se eu deixo de recolher a contribuição previdenciária, mas utilizo essa contribuição no pagamento dos salários dos empregados, porque eu estou num momento de pandemia em que minha saúde financeira está aos frangalhos, eu não posso dizer que houve dolo do 168A. Né? Então, há essa permissão, e eu acredito que está mal colocado, tá. Mas já que colocou aí, eu tenho que interpretar teleologicamente. Está aí por algum motivo. E o motivo que está aí é porque o legislador quis, né, que se compreendesse a apropriação indébita previdenciária como a apropriação, né, e não simplesmente como a omissão de repassar, né, as contribuições previdenciárias devidas. Né? E aí eu tenho, posteriormente, né, a 10684 de 2003,
que é uma norma mais benéfica, pois permite a suspensão dos processos com a negociação e o parcelamento, e ela vem revogar ali, né, alguns artigos referentes à apropriação indébita previdenciária, né? Vamos avançar. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes. Isso aqui é importante, porque traz diretamente dos contribuintes. Lá na apropriação indébita tributária, a discussão está aí, né? Porque não trata a palavra contribuinte, né? Então, quando eu vou na apropriação indébita tributária e falo assim, olha, o ICMS que você não pagou era do contribuinte consumidor. Não, né? Não é. O contribuinte do ICMS não é o consumidor, né? Então, há essa discussão, e o voto do Gilmar Mendes foi nesse sentido, assim, olha, né? A lei aqui não fala, né? Lá na apropriação indébita tributária, né? Lá na lei de crimes contra a ordem tributária, não tem a palavra contribuinte. Aqui tem a palavra contribuinte. Então, na apropriação indébita previdenciária, o sujeito ativo é o substituto tributário, é o contribuinte, né? Para repassar as contribuições recolhidas do contribuinte. Então, eu recolho do empregado, que é o contribuinte, porque a contribuição previdenciária é dele, né? E deixo de repassar no prazo e forma legal ou convencional. Então, a fórmula vocês conhecem bem, né? O empregador, ele, na verdade, ali no Olerite, ele já faz, né, ele fica com os valores, né, mas é o recolhimento, então tem um valor que o empregado paga a título de contribuição previdenciária. O empregador é o responsável por pegar esse valor de contribuição previdenciária do empregado e repassar à Previdência Social. E aí, no outro mês, até o dia 15, ele faz o pagamento das contribuições, né? É crime tributário. Então, também o STF reconheceu que a natureza das contribuições sociais é uma natureza tributária, então são crimes tributários, né? Isso é muito comum. Tem muito pequeno empresário, médio empresário, que, às vezes, para a sobrevivência do negócio, né, tem essa visão de giro de caixa. Ó, eu vou deixar de pagar aqui a contribuição previdenciária 2 meses para dar uma saúde aqui na minha empresa, girar o caixa e depois eu faço o acerto por completo. E aí, algumas vezes, o cara faz ele tem uma visão errada, né? Ele faz uma matemática contando, né? Que em 2, 3 meses que ele está ficando com esses valores, ele vai dar saúde para a empresa dele, e isso muitas vezes não acontece. E aí ele entra numa bola de neve, e ele não vai pagando as contribuições previdenciárias, né? Chega no momento, né, que ele vai para o processo administrativo tributário, mas o valor está de um tamanho que ele não consegue, e aí a empresa dele já está também quebrada ou às vésperas de quebrar, ele já tem processo trabalhista batendo na porta, passivo trabalhista alto, né? Dívida com o banco, mais dívida tributária. O que ele pode pagar? Nada. O que ele prefere pagar? Muitas vezes as dívidas trabalhistas, porque o cara era ali empresário, gerenciou e conviveu com aquelas pessoas, a grande maioria dos meus clientes, sim, 99% dos meus clientes, quando tiver dificuldade financeira, optaram, né, por tomar dinheiro de banco emprestado para pagar os acertos trabalhistas, né? E aí você pergunta para os caras falam assim, eu convivi com os caras têm família, né? Então, assim, demoniza-se muito o empresário, mas nessas horas você vê que existe uma relação até muito pessoal do empresário com o empregado, né? Porque se fosse uma visão fria que ele tivesse, né, sem eu pego o dinheiro do banco, pago o imposto e o resto, né? Se um dia eu conseguir, eu pago, né? Não é o que acontece, né? Então, aí chega nesse momento, ele não tem, né, o valor sequer para fazer a negociação no processo administrativo tributário, né? Ele não consegue, né, nem parcelar. Ou parcela e parcela paga uma para, né, depois tenta pagar de novo, e o processo criminal vem, né? E aí não tem jeito, né? Encerrou-se o processo administrativo tributário, não houve pagamento, não houve parcelamento, né? Esse processo é finalizado, é enviado para o Ministério Público, que repassa a delegacia, ou muitas vezes, né, o próprio Ministério Público faz as denúncias. Aqui em Minas, né, a administração pública ela já faz ali o inquérito administrativo do processo de uma forma tão ajeitada que o Ministério Público dispensa o inquérito, né? O inquérito policial é dispensável, isso é uma característica do inquérito policial. Então, o Ministério Público é o titular da ação penal.
Se ele tem ali o subsídio, né, para ajuizar a ação penal, se ele tem ali, né, os elementos para o ajuizamento da ação penal, ele pode fazer e dispensar um inquérito policial. Vez ou outra, o Ministério Público remete para a polícia e pede um inquérito para a construção de mais provas, né? Vez ou outra, já ajuiza a denúncia. E é quando o cara recebe aquela, né, a citação, né, e fala assim, vara criminal, que é a hora do susto, né, a hora do, meu Deus do céu, então eu virei bandido? Né? Não, não virou bandido. Ele, né, apenas não está adimplindo com seus impostos. Ele é um devedor de impostos. Né? É isso que ele é. Né? Ele, na grande maioria das vezes, esses empresários não agem com o dolo da fraude. E aí tem essa discussão, né, do dolo genérico e do dolo específico para esses crimes. Né? Na apropriação indébita tributária, o STF, no voto do Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes deixa isso muito claro. Né? Eu preciso do elemento específico, né, que é o dolo em fraudar. Eu quero fraudar o fisco, quero fraudar o INSS, para eu poder falar em crime tributário. Né? Mas não tem sido, muitas vezes, os entendimentos majoritários, né, com relação ao dolo. Mas, na questão, quando você observa a conduta, né, tecnicamente, você pega o caso concreto e vê a conduta desses empresários, eles não agiram com dolo em fraudar. Né? Ele não quis fraudar o órgão público. Né? Ele não teve aquela intenção de pegar do órgão público, né, e fazer o enriquecimento. Eu até, numa audiência recente, né, eu fiz a pergunta para o meu cliente em depoimento pessoal. Disse, olha, você se importa, né, você permite, né, a quebra do seu sigilo fiscal, né, e bancário? Permito. O que eu queria com isso? Comprovar que, nos últimos anos, né, que houve ali o inadimplemento, no caso dele, do ISS do município, ele não teve ganho patrimonial. Então, o valor que ele deixou de pagar de imposto não foi acrescido ao seu patrimônio. E aí, né, como eu vou falar em dolo, né, na ação da fraude ao município, se ele não teve acréscimo patrimonial? Então, essa foi minha tese que eu estou discutindo, né, nesse processo especificamente. Né? Então, e é uma tese que deve ser levantada, né, porque a grande maioria não tem acréscimo patrimonial, ou seja, não agiu com dolo. Né? Eu não vou, né, diminuir o bem jurídico tutelado. Obviamente, o bem jurídico tutelado é muito importante, né, que é a previdência social, que é uma fonte, né, de geração de muitos benefícios importantíssimos para quem ainda é empregado formal. Né? Então, eu não vou discutir a importância do salário maternidade, da aposentadoria, né, por contribuição, do auxílio acidente, a questão não é essa. Né? A questão é quem está de fato fraudando e quem é apenas, né, e isso não pode cair na subcultura, porque eu vejo cair na subcultura. Né? Remetendo a mais um processo, eu tive um promotor de justiça que veio falar comigo, né? Olha, o valor que ele poderia, que ele inadimpliu aqui de impostos, comprariam não sei quantos respiradores. Uai, mas aí, daqui a pouco está falando que o meu cliente, né, tem que responder por homicídio. Né? Só falta. Né? Então, o promotor de justiça se deu a esse trabalho, né, de fazer essa conta. Sujeito ativo do crime, o substituto tributário, que é o empregador, né, que ele faz o recolhimento, né, da contribuição do contribuinte e repassa, né, para o Estado. E aí, nesse ponto aí, vocês conhecem isso até melhor do que eu, né, que é essa fórmula que existe aqui, né, da empresa fazer o recolhimento em ISS, ICMS, né, bem que o ICMS não é, né, do contribuinte direto, né? Então, a gente tem os tributos diretos e indiretos. Mas a gente tem essa questão da substituição tributária, em que o particular faz o recolhimento e repassa ao ente público. Né? Bom, o sujeito passivo, o Estado, no caso específico, o INSS. O objeto material do crime, né, são as contribuições que foram recolhidas, né, porque essa é a lógica. O empregador, ele recolhe do empregado a contribuição previdenciária, depois ele paga lá o carnê. Né? Eu nem sei se é mais carnê, né? Esse carnê é um negócio tão antigo, né? Então, eu não sei se ainda é aquele carnezinho, né? Mas deve ser imprimir o boleto, né? Ele imprime um boleto, né? Para não falar que a gente não conhece boleto, né?
Então, o empregador tem lá o boleto com os valores que ele recolhe, e a contribuição, né, dos empregados que tem que ser repassada para o INSS, mas o empregador ele é o intermediário, né? O porquê que precisa dessa fórmula, eu também não sei, né? Então, não sei se o empregado não sabe pagar boleto, né? Aí o empregador tem que pagar boleto, mas eu acho que se deixar para o empregado pagar o boleto, né, com a contribuição previdenciária dele, ele vai conseguir, né? Afinal de contas, esses empregados recolhem imposto de renda, né? Também fazem declaração de imposto de renda. Então, não deve ser um negócio muito diferente ou muito difícil de se fazer, mas eu deixo essa discussão para vocês aí no tributário, né? Mas é só queria entender, né, deixando a bola aí para vocês, de cortar esse intermediário, né? Tudo bem que alguns impostos, né, o ISS, quando você hospeda num hotel, né, e paga o ISS, é complicado. Você vai sair do hotel na cidade, não, antes você passa no banco e paga o ISS, né? Mas no caso de contribuição previdenciária, eu fico imaginando que talvez seria mais fácil se o empregado fizesse, né, o seu próprio recolhimento. O elemento subjetivo, isso é o mais importante, né? E isso é a discussão. A doutrina, né, Guilherme de Souza Nutti, o desembargador do TJ de São Paulo, tem um entendimento do dolo genérico. E aí vamos voltar lá na base do direito penal, né? Dolo genérico e dolo específico. Então, eu tenho o dolo genérico, que é um fim, né? É o agir, né? Então, matar alguém. Qual que é o dolo? Né? Tirar a vida de alguém. Então, eu não preciso saber se eu estou cometendo um ilícito e qual artigo. O agente criminoso ele tem a vontade. Então, é a vontade. O dolo é a vontade de cometer aquela ação que está prevista no tipo penal. Por vezes, eu tenho um elemento específico nessa vontade, né? Então, não é só o dolo genérico. Então, o dolo específico. Então, voltando, né, um outro exemplo. No furto. Então, eu tenho a subtração de coisa alheia móvel, para si ou para outrem, né? Então, dolo genérico. Retirar uma propriedade da esfera de alguém e passar para mim. Se eu tiro a propriedade da esfera de alguém e passo para a minha, eu estou agindo com dolo genérico. Só que aqui, no furto, eu preciso de uma intenção, que é ficar com essa coisa para mim, ou passar essa coisa para a posse de um terceiro, né? Se eu devolvo nas condições que eu subtraí, eu caio no furto de uso. E o que é o furto de uso? É a ausência do dolo específico na conduta. Então, o dolo específico é muito importante, porque é um elemento específico do agir, né? Esse elemento específico, quando não presente, retira a tipicidade da conduta. Então, quando eu digo que uma conduta tem um dolo específico, eu estou dizendo que é muito mais do que aquele agir. É o agir com um elemento subjetivo. É o agir com um fim específico. Então, a doutrina entende que a apropriação indébita previdenciária tem o dolo, né, específico. Eu preciso não apenas do deixar de recolher. Não é só não pagar o boleto no dia 15 com as contribuições que eu recolhi. É ter o especial fim de agir de locupletar a previdência. E aí, em questão de prova, isso fica mais complexo, porque o dolo não se prova, né? O dolo você pressupõe das provas dos autos. Então, o órgão de acusação, que tem o ônus da prova, não tem que provar o dolo. Das provas do processo, eu retiro o dolo. Retirar um dolo específico exige um esforço maior da observância dessas provas. Então, eu preciso comprovar não apenas que ele não pagou o boleto com as contribuições, porque isso é fácil. Já vem lá do INSS a listinha, né, constando que não foi pago. Eu preciso retirar dos autos que ele fez isso com o fim específico de dar o cano na Previdência, de enganar a Previdência. Então, ele fez, mas não teve acréscimo patrimonial. Já gera a dúvida. E a dúvida é o suficiente para uma absolução por ausência de provas. Ou por falta de provas, né? Então, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, cabe à defesa gerar a dúvida, porque a falta de prova ou insuficiência de provas gera uma absolução. Então, se não tem prova ali de que aqueles valores inadimplidos por ele geraram para ele um ganho ou algo que me faça crer que houve o desejo de locupletar a previdência, eu tenho uma conduta atípica. Por isso, essa discussão de dolo é muito importante, né? E a doutrina faz a boa leitura de que é necessário o dolo específico e a jurisprudência caminhou em outro sentido, né? Então, a jurisprudência do STJ e do STF, né,
encaminhou-se para o sentido que basta o dolo genérico, né? Então, aí, né, basta o não recolher. Então, não recolheu, deixou de repassar as contribuições ao órgão, está cometido o crime, né? E isso é um problema. Ao mesmo tempo, né, para esse crime, houve um entendimento de que ele é um crime material e não um crime formal, né? E o que isso me dá, né? Quando eu falo em crime formal é aquele crime de consumação antecipada, né? Então, com relação ao resultado, eu tenho o crime material e o crime formal. Todos têm resultado naturalístico. Resultado naturalístico é a alteração substancial do mundo exterior, né? Alguém vivo tomou um tiro, morreu. O sujeito está vivo, agora está morto. O mundo exterior teve uma alteração substancial? Teve. O cara está vivo, agora está morto, né? Nos crimes materiais, exige-se o resultado naturalístico. Então, eu preciso da alteração substancial do mundo exterior para a consumação daquele delito. O crime formal é aquele crime de consumação antecipada. Eu não exijo o resultado naturalístico para a consumação do delito. Então, vamos lá. Deixar de repassar a previdência. Se eu entendo que é um crime formal, a consumação se dá no momento em que eu não paguei o boleto, né? Então, eu não exijo o resultado naturalístico, que é o efetivo prejuízo à previdência. Então, é um crime de consumação antecipada. Eu não repassei, está consumado o delito, né? Então, a melhor doutrina, e a doutrina entende que é crime formal. Então, vejam bem, a doutrina entende aqui que é crime formal e que eu preciso de dolo específico. Isso é correto do ponto de vista do pensamento jurídico, né? Preciso de dolo específico e é crime formal. Então, é um crime de consumação antecipada. Não pagou o boleto, né? Ele consumou o delito. Mas, espera aí, tinha o especial fim de agir de locupletar a previdência? Né? Não. Então, conduta atípica. Isso é o correto. Qual é o entendimento dos tribunais? É dolo genérico, basta não pagar o boleto, mas é crime material. Exige-se resultado naturalístico, que é o efetivo prejuízo ao órgão previdenciário. E quando há esse efetivo prejuízo ao órgão previdenciário? Com o fim do processo administrativo de cobrança. Então, consuma-se o delito, na visão jurisprudencial, quando eu tenho o lançamento definitivo do tributo, ou seja, o final do processo administrativo sem o pagamento ou parcelamento. Então, o entendimento jurisprudencial é confuso do ponto de vista da boa, né, ciência jurídica. Então, para os tribunais, dolo genérico, basta o inadimplemento, crime material. Só consuma-se com lançamento definitivo, né? Então, beleza, não pagou o boleto, está consumado o delito. Quer dizer, não preciso de, né, dolo genérico, não preciso do especial fim de locupletar a previdência. Mas só consuma-se o crime lá na frente, depois do processo administrativo, né? Que é um entendimento diferente da boa doutrina, né? Então, aí, coloca essa questão, né, da consumação, da controvérsia, né? E, mais uma vez, aqui é a questão da tentativa, né? Porque se é crime material, tem tentativa. Sendo crime omissivo próprio, e é um crime omissivo, deixar de repassar, não há tentativa. Então, vejam como a jurisprudência tornou o entendimento desse crime confuso, né? Então, para a jurisprudência, é dolo genérico, é crime material. Se é crime material, eu tenho que falar na possibilidade da tentativa, porque eu vejo fracionamento dos atos de execução. Mas a conduta é omissiva, é deixar de repassar. E aí eu tenho um problema, né? Porque as condutas omissivas, normalmente, né, não há se falar em tentativa. Mas sendo crime material, que só se consuma ao final do processo administrativo de cobrança, eu consigo falar em tentativa, né? Então, vejam o que se tornou a apropriação indébita previdenciária do ponto de vista do entendimento jurisprudencial em detrimento do entendimento doutrinário. E aí eu pergunto, né? Quem vai conseguir dar essa consultoria para o empresário? Porque o cara, ele tem o advogado tributarista, ele tem o contador. Aí vai precisar de mais um, que é um advogado criminalista, para falar com ele o que a jurisprudência está decidindo todo dia para saber se ele é criminoso ou não, né? Que vai, né, um tributarista só já não está dando mais conta, né? Porque para o tributarista, né, bastaria
pegar ali um livro de doutrina, que obviamente ele tem na biblioteca dele, né? Vai ter lá, pega lá o livro do NUT, fala assim, não, aqui é dolo, né? Dolo específico. Não, meu cliente não agiu com dolo específico, ele não quis, né? E se eu sei que eu sou o consultor tributário dele, eu sei que ele não queria dar o cano no fisco, né? Então, o tributarista daria conta, né? O problema é que aí, né, você cai numa divergência jurisprudencial e nos problemas complexos do processo penal, né? E fica o contribuinte, né? O pior é, aí eu vou sair da palavra contribuinte, o cidadão, né? Porque o cidadão ele vem antes de ser contribuinte ou antes de ser jurisdicionado, né? O cidadão fica nessa troca de tiros do poder, né? O legislativo não faz o que deveria fazer, né? Então eu tenho uma mudança de cultura, como eu disse, né? Do emprego formal para o empreendedorismo. O legislativo não reduz a carga tributária, então quer que todo mundo seja empreendedor, mas não possibilita que as pessoas sejam empreendedoras, né? Não faz o seu serviço. E aí vem o ativismo judicial que fala, olha, eu preciso limpar esse déficit aqui de não sei quantos bilhões em certidão de dívida ativa. Então, põe a espada, né, no pescoço de todo mundo, ou paga ou vai preso, né? E como? Então, é um contrassenso generalizado daquilo que se quer enquanto cultura de trabalho, né? Então, quer ali, preserva-se, obviamente, o trabalho, mas quer se dar uma maior importância à livre iniciativa. Não se colocam os meios para o exercício da livre iniciativa, que seria uma reforma tributária decente. E, no fim das contas, quando o cara, né, já está ali na beira do abismo, vem o Poder Judiciário, né? Fala assim, olha, ou você pula ou eu te dou uma espadada. E se você pular, eu chego lá embaixo na frente e te espero com a espada, né? Então, fica essa situação com relação aos crimes tributários, que na construção jurisprudencial, né? E aí o princípio da insignificância, que deveria ser aplicado, e é outro problema, né? Porque há uma oscilação com relação ao princípio da insignificância. O STF, o princípio da insignificância é uma causa supralegal de exclusão de tipicidade. Então, não está previsto na lei, é supralegal. E aí o STF cria requisitos. Mínima ofensividade, mínima periculosidade, reduzido grau de reprovabilidade, relativa inexpressividade da lesão jurídica, que se enquadra, porque eu tenho uma portaria do Ministério da Fazenda falando assim, olha, até 20 mil reais, né? Mais que vocês aí na Fazenda, tem a questão de cobrança, né, de um valor, né, de até 20 mil reais da portaria do Ministério da Fazenda, considerado ali um valor insignificante, né? Vem o STF contra, né, o próprio entendimento dele, porque ele coloca ali os 4 requisitos e pronto. Então, o sujeito que está devendo ali 4 mil reais de contribuição previdenciária, né, 3 mil reais de contribuição previdenciária, ele passa aqui nesses 4 requisitos. Mas aí vem o STF e cria um novo, de acordo com a cara do sujeito, que é o bem jurídico, né? Né? Mas o bem jurídico aqui é a previdência social. Então, o seu inadimplemento está contribuindo com o agravamento do déficit previdenciário. Peraí, você não tinha colocado que os 4 requisitos eram esses aqui? Não, mas nesse caso aqui tem um quinto, né? Aí ela não vai para o crime ambiental, a mesma coisa. Não, mas passou nos 4 requisitos. Não, mas nesse caso aqui tem um quinto, né? Aí vai lá para o crime contra a propriedade, né? Passou aqui nos 4 requisitos, a menina aqui furtou R$8. Mas ela é contumaz. Nesse caso aqui, sendo contumaz, aí eu não vou dar o princípio de significância, né? Então, é mais uma das dificuldades, e aqui a gente fica com o entendimento do STF, né? Que o bem jurídico prevalece. Então, o requisito bem jurídico se sobrepõe aos outros 4 requisitos que o próprio STF criou, né? Então, ele se sobrepõe e prevalece para dizer que não aplica-se o princípio da insignificância, né? Já avançando mais aqui, nós temos aqui as condutas, além da conduta principal, nós temos nos incisos, né, as condutas equiparadas, que tem uma correlação com o trabalho, né? Então, se no caput eu tenho uma relação da conduta com o empregador formal, nos incisos eu tenho uma relação do trabalhador, né? Então, a gente vê aqui nesses incisos que tem mais a ver, né? Tem mais correlação com o trabalho e não com o emprego,
né? E vou a questão da extinção da punibilidade, parágrafo 2º, né? E o inciso 1º do parágrafo 3º revogados, porque deram lugar, né, à lei de 2003, né, onde se coloca a suspensão da pretensão punitiva nos casos, né, de negociação. Então, eu tenho extinção de punibilidade. O que é extinção de punibilidade? O crime existe, né? O crime existiu, fato típico antijurídico culpável. Extinguir a punibilidade é o Estado perder o direito da persecução criminal. Então, o Estado perde o direito da persecução criminal. Ele perde o direito de punir, né? E aí eu tenho várias causas de extinção: prescrição, decadência, morte, né, do réu, etc. Aqui eu tenho a extinção da punibilidade com o pagamento da dívida e a suspensão da pretensão punitiva do processo com a negociação, né? Enquanto a pessoa jurídica estiver incluída no regime de parcelamento. Então, aqui veio, né? Isso aqui, para mim, é o troféu, né? É o troféu Poder Judiciário, né, valentes da justiça criminal para, né, o adimplemento das contribuições, o adimplemento dos tributos. Então, e aí, por que isso chega a funcionar? Porque vocês vão perguntar, mas Roberto, você não acabou de falar aqui para nós que é crime material, que vai passar o processo administrativo todo, que só com o lançamento definitivo é que eu falo que consumou o delito? Pois é, mas também falei para vocês que a grande maioria desses criminosos, né, são pequenos e médios empresários, que quando caem numa situação de inadimplemento, é geral, né? Então, tem muito, né, o cara que faz, de fato, né, com dolo de locupletar a Previdência, ele vai chegar numa hora, ele tem capital para, no momento certo, fazer o parcelamento. O problema é que eu tenho milhões de pequenos empresários que não têm essa condição, que caem no inadimplemento tributário, caem no inadimplemento bancário, caem no inadimplemento das questões trabalhistas. Então, ele tem um passivo trabalhista enorme, ele tem dívida bancária, ele não está fazendo recolhimento de vários tributos e tudo isso chega de todos os lados. Então, ele tem cobrança do município do ISS, ele tem cobrança do IPTU, ele tem cobrança do Estado do ICMS, ele tem a cobrança dos impostos federais, tudo uma vez só, né? E o pouco que ele consegue ter ali, primeiro, é para sobrevivência, né? Ele também não pode deixar de comer e viver para pagar imposto, né? Não tem como. Então, tirando aquele pouco que ele tem, ele vai tentar fazer o adimplemento das dívidas trabalhistas. E essa é a realidade da grande maioria dos pequenos e médios empresários no Brasil. Ele chega ao ponto de receber uma citação criminal porque ele não teve condição de fazer o parcelamento, né? Essa lei, né, ela veio justamente para dar essa cara, né? Nosso interesse aqui é receber. A justiça criminal existe primordialmente nos casos dos crimes tributários para forçar o recebimento. Mas, apesar desse funil largo, muita gente não consegue passar por causa dessa situação, né, de pequeno e médio empresário que sofre nesse país com a carga tributária, né, e com as outras questões que nós já debatemos aqui. A questão da apropriação indébita tributária ela é nova, né? A lei já existia, né? O artigo 2º, inciso 2º, né, da Lei 8.137/90 já existia. O que eu tive agora foi, por fim, né, a pacificação do entendimento, né, que o não recolhimento do ICMS por parte, né, da pessoa jurídica configura a apropriação indébita tributária, ou seja, crime. Esse é o nosso grande problema. Então, o inadimplemento tributário, né, o não recolhimento do ICMS nas suas operações próprias, foi considerado esse crime. Então, eu tinha duas correntes. A corrente de mero inadimplemento tributário, né, que foi defendida pelo Gilmar Mendes. A gente vê que o Gilmar Mendes faz a ponderação correta e concreta do que deveria, né, ter sido o entendimento do STF, e os demais ministros fazem o entendimento que passa longe do que é a doutrina penalista, né, mas longe, quilômetros de distância, né? E aí a conduta, né, constitui crime da mesma natureza lá. Suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório.
E aí vem, constitui crime da mesma natureza. Deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo da obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Né? Isso. Né? Aí enquadraram, né, depois de muito tempo, ou a discussão já vinha de muito, né? O STJ era vacilante na questão do enquadramento do inadimplemento do ICMS no artigo 2º, inciso 2º, e o STF pôs a pá de cal e falou assim, ó, vai enquadrar, é crime mesmo, né? E todo mundo vai ser processado e ponto final. Né? E aí tem as questões, né, relativas ao tipo, né, o sujeito ativo substituto tributário, né, mais uma vez, o bem jurídico protegido da administração pública, né? E aí a consumação, crime formal, né, quando expira o prazo legal de recolhimento do tributo, né, considerado um crime de mera conduta pela doutrina. Mas vamos ao que interessa, né, que é aí a decisão do STF. Então, qual que era o caso concreto? Né? Rapidamente. Sócios e administradores de uma empresa declararam operações de venda, mas deixaram de recolher o ICMS relativo aos diversos períodos. E eu tenho cliente assim, né? Que era dono de uma loja de CD. Dono de uma loja de CD. Né? O que ele fazia? Vendia CD, violão e DVD. Né? Quando tinha show em Belo Horizonte, ele fazia parceria para vender ingresso lá. Né? Tá, né? Vendia os ingressos. Chegava o pessoal, era para receber só no dinheiro. E naquele tumulto da loja de CD, o pessoal queria pagar no cartão. Ele começou a vender os ingressos dos organizadores do show na máquina de cartão dele. O resto da história vocês conhecem. Né? Chegou no momento que ele tinha, né, uma entrada gigantesca, né, e o contador dele falou assim, olha, tem alguma coisa errada aqui, porque eu estou fazendo essa declaração de ICMS e você, né, está com esse valor aqui de entrando no caixa, não está batendo. Né? O contador disse para ele que ele tinha que fazer a confissão lá. E ele foi lá, né, no fisco, fazer a confissão. Né? Só que a dívida dele já estava gerando em torno de R$500 mil por conta dos impostos, das multas. Né? E aí não teve condição e é mais um processo criminal. Né? Questão de ICMS. Né? Bom, e aí, prosseguindo, né, teve a interposição do recurso, né, porque ele foi absolvido, então o juiz de primeira instância absolveu, falou que isso era mero inadimplemento tributário, né, que não cabia ali questão criminal. O Tribunal de Justiça reformou e aí foi para o STF em sede de recurso ordinário, né, e recurso extraordinário. Então, vejam bem, eu destaquei alguns pontos aqui, primeiro do relatório, que foi o que considerou que a conduta é crime. Né? Primeiro, né, as premissas que o relator estabeleceu. Direito penal deve ser sério, igualitário e moderado. Não é o que parece pela própria decisão. Né? O pagamento de tributos é dever fundamental de todo cidadão na medida em que ocorra o fato gerador e ele exiba a capacidade contributiva. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Né? Ele pode ser inadimplente com relação ao tributo e não ser um criminoso, né? E não cometer um crime. O mero inadimplemento não deve ter sido fato tipo criminal. Para que seja reconhecida a tipicidade de determinada conduta, impende haver um nível de reprovabilidade especial que justifique o tratamento mais gravoso. Aí é o problema. Né? Porque aí vem o STF e diz, né, só o inadimplemento não é problema, mas se for contumaz, aí é crime. E aí ele cria uma figura que é o crime habitual. Né? Então ele transforma o crime em crime instantâneo, que é aquele que se consumava no momento do inadimplemento, em crime habitual, que é com a habitualidade da conduta. Então, virou um crime habitual. E isso é problemático, porque é habitual quando? Aí o STJ tem reconhecido. Uma turma dá 4 meses. Ah, não, inadimplência de 4 meses não é crime. Inadimplência de 3 meses não é crime. Mas peraí, e o princípio da legalidade? Né? Então, já começa a primeira crítica por aí. Né? Então, se o direito penal deve ser sério, né, e moderado, o inadimplemento tributário deve ser resolvido pelo processo administrativo tributário e, né, e eu tenho que respeitar o princípio da igualdade e não criar, né, uma figura, né, dessa forma. O grau de reprovabilidade é culpabilidade. Culpabilidade é pressuposto de aplicação de pena e ele tem as suas questões aqui para a configuração do crime, que é a imputabilidade, o potencial conhecimento do direito e a inexigibilidade de conduta diversa.
né? O grau de reprovabilidade especial não é elemento da culpabilidade que compõe o crime, que compõe a tripartite do crime, né? Então, fato típico, ilícito culpável. Os elementos da culpabilidade não englobam reprovabilidade especial. E enquanto pressuposto de aplicação de pena, lá no artigo 59, né, a reprovabilidade de conduta ela existe para a mensuração da pena ser aplicada. Então, eu pego um requisito da culpabilidade, que é da mensuração da pena, da aplicação da pena, e jogo ele aqui na construção do fato típico. Então, eu pego reprovabilidade da conduta, que é lá do artigo 59, que serve para a pena base, e coloco ele aqui na construção do que é o crime, no fato típico, ilícito e culpável. Então, eu incremento os elementos da culpabilidade. Então, eu estou violando o princípio da legalidade, né? E é isso que está acontecendo, a violação do princípio da legalidade. E segue o relator, né? Portanto, cobrado significa o tributo que é acrescido ao preço da mercadoria, pago pelo consumidor, contribuinte de fato, ao comerciante que deve recolhê-lo ao fisco. Vocês conhecem disso mais do que eu, né? Mas o ICMS não é imposto devido pelo consumidor, né? Ou pelo menos ele não integra a mercadoria, né? Porque o que integra, como que eu divido? Que a mercadoria integra o aluguel do comerciante, né? A luz do comerciante, o lucro que ele tem que tirar da atividade comercial dele e os diversos outros tributos que integram. Então, a mercadoria carrega isso tudo. O custo da mercadoria, o custo do negócio e os tributos. E o lucro. Tudo isso integra a mercadoria, né? Então, a discussão que se faz também é essa, né? Não tem como eu dizer, né, que o ICMS ele não é do fisco, né? Ele integra o patrimônio do comerciante primeiro, porque ele está embutido com todos os outros valores da mercadoria, e depois o comerciante faz o pagamento do valor ao fisco. Então, essa é a discussão que se faz aqui. No entendimento do relator, não. No entendimento do relator, o ICMS é um valor que está ali, que é pago pelo consumidor, o comerciante é o substituto tributário, então ele tem que pegar esse valor e dar para o fisco. Se ele pega esse valor e não dá para o fisco, ele se apropria desse valor. Aí, então, ele comete o crime de apropriação, porque ele pegou o tributo do consumidor e deixou de repassar ao fisco, né? E a gente vê que sabe que não é muito bem essa tratativa, né, com relação ao ICMS, nesse tipo de venda, né, nesse tipo de forma de repasse, né? Salientou o ministro que o ICMS cobrado em cada operação não integra o patrimônio do comerciante, que é depositário desse ingresso ao caixa. Então, essa é a discussão. E vem o Gilmar Mendes na linha contrária. Fala assim, não, o tributo integra o patrimônio do comerciante e depois que o comerciante separa contribuição social, ICMS, lucro, água, luz, aluguel, ele pega o valor de ICMS e paga ao fisco, né? Então, essas foram as linhas divergentes, né? Dessa maneira, a conduta não equivale ao mérito de implemento tributário, e sim à apropriação indébita, né? Então, esse aí, o entendimento esposado do relator, né? Além disso, complementam o entendimento, né? O ministro observou que são financiados com arrecadação de tributos, direitos fundamentais, serviços públicos, consecução de objetivos da República. Isso. Será que eu estou fazendo essa música? Que eu estou com o WhatsApp ali, não? Acho que não. Então, vamos lá, prosseguindo, né? Então, vou fazer interpretação teleológica, a arrecadação de tributo financia serviço fundamental. Essa é uma outra discussão, igual lá na apropriação em débito previdenciário, o cara deixa recolher 3 mil, a culpa do déficit de previdência do cara? Meu cliente não recolheu ICMS, a culpa de não ter respiradora do meu cliente? Né? Então, onde que existe isso? Né? Que discussão é essa? Que argumento de boteco, né? Falar que o inadimplemento de imposto, né, gera direito fundamental, mas peraí, meu amigo, vocês estão... E a lei de... Então, esse argumento vale, então, no fim do ano, quando eu tenho as anistias,
Quando eu tenho anistia de bilhões, onde que fica esse argumento? Então, se o Estado pode dar anistia, por que a culpa, né, da ausência dos serviços fundamentais é do pequeno inadimplente? Né? Então, assim, é argumento de boteco. Né? Aí vem outro, né? Também a livre iniciativa é afetada pela conduta. Ah, porque o cara que não faz o repasse tem mais lucro e ele consegue pôr preços menores. Ah, assim, cadê a cientificidade disso? Tá, então me mostra um estudo acadêmico, né, com milhares de empresários e me mostra que os empresários que não recolheram ICMS têm ganho patrimonial, né, porque, no fim das contas, eles têm mais clientes, porque, no fim das contas, o produto dele, né, é mais barato. Desde quando a livre iniciativa por concorrência se dá levando em consideração esse tipo de coisa? Né? É muito, né? A gente tem questões muito mais importantes de preços, né? Que são levados. Então, normalmente, você não tem preço muito mais barato. Quando tem um preço muito mais barato, a gente sabe que, às vezes, o produto é oriundo de crime, né? Ou o produto não é verdadeiro, mas ninguém faz preço aviltante ou consegue fazer porque ele está inadimplente de ICMS, né? Então, gente, isso é um voto do STF, né? Isso é um voto do STF, né? Parece, assim, que a gente está, né, no bar, né, tomando cerveja, sem ninguém ser formado em direito, né, e discutindo, né, pagamento de tributo. Né? Aí vem a questão da oscilação de jurisprudência, né, e que houve uma migração do crime de sonegação para o de apropriação indébita. Né? E não é isso que o direito deseja estimular. Né? Então, é difícil. Né? Então, o relator coloca, né, assinou, né, assinalou o crime de apropriação indébita tributária, né, é imprescindível demonstração do dolo, né, e não será de todo devedor de ICMS cometerá o delito. Né, no inadimplente eventual, distingue-se do devedor contumaz. Né, e aí vem essa baboseira. Né, devedor contumaz tem inadimplência como modus operandi. Né, como que eu comprovo isso? Né, e aí vem relator consignou que o dolo da apropriação deve ser apurado na instrução pelo juiz natural da causa a partir de circunstâncias objetivas e factuais. Já está indo contra aquilo que é o dolo. Né? O dolo a gente pressupõe que é a ação. Né? Tal como inadimplência reiterada, venda de produtos abaixo do preço do custo, criação de obstáculos à fiscalização, utilização de laranjas, falta de tentativa de regularização da situação fiscal, encerramento irregular de atividades com abertura de outras empresas. Então, o STF cria um rol taxativo de elementos que configuram ou não dolo. Né? E ele não pode fazer isso. Então, diz o STF, condiciona o crime. Né? Então, faz tudo isso, né? Joga a culpabilidade onde ela não deveria estar, torna o crime como crime habitual e aí cria pressuposto de dolo. Então, agora não é mais dolo genérico e dolo específico. Agora eu tenho um rol taxativo de condutas que levam ao dolo. Isso é do direito americano. Né? No direito norte-americano, a gente tem grau de dolo a partir de certas condutas. E aí eu importo uma raiz que não existe aqui. Né? Então, cria-se, né? Torna o inadimplemento. Nós estamos falando de criminalizar, né, uma conduta de inadimplemento, uma dívida, nós estamos criminalizando a dívida de tributos, né? E a partir da criminalização dessa dívida, eu tenho a imposição de instrumentos de pagamento. Então, eu pego um montante de inadimplência e transformo em crime. E, a partir daí, eu uso de instrumentos para cobrança desse crime. E aí, para a gente finalizar, né, vem o Gilmar Mendes, né? E todo mundo fala muito do Gilmar Mendes, né? Mas esse voto dele, né, é o único voto técnico da questão. Né? E ele coloca: deve ser imperiosamente levado em conta o dolo, com imprescindível consideração do elemento subjetivo especial do injusto incomento, qual seja a vontade de se apropriar dos valores retidos, omitindo o cumprimento do dever tributário com a intenção de não os recolher. Então, é o dolo específico, né? De ficar com aqueles valores. Esse ânimo se manifesta pelo ardil de omitir e alterar os valores devidos e se exclui com a devida declaração da espécie tributária, junto aos órgãos da administração fiscal. Então, o dolo de não recolher o tributo, aí ele coloca dolo genérico, né? Não seria suficiente, né? Exigindo-se, então, dolo específico. Então, não é só o dolo genérico.
né? Mas esse é o voto vencido do Gilmar. Continua ele, né? A intervenção criminal somente se justifica na medida em que houver alguma forma de fraude por parte do agente. Isso porque a fraude é objeto da norma penal e não a dívida. E, né, isso é técnico. A dívida não é objeto da norma penal, porque não existe prisão por dívida. O objeto da norma penal é a fraude, né? E aí eu tenho interpretação constitucional e também de acordo com o Pacto São José da Costa Rica, né? Então, dívida só pode levar à prisão aquela que está constitucionalmente estabelecida, que hoje é apenas inadimplemento das obrigações de alimentando, né? O alimentante de pensão alimentícia, né? Aqui eu tenho, né? Eu estou pegando uma relação de dívida e dizendo, né, que essa relação agora é crime. Nem sequer partindo do pressuposto que é fraude, porque eu não consigo fazer essa interpretação em dizer que é fraude, porque eu retirei o elemento de dolo, que é o elemento de dolo do direito penal. Então, o relator que foi seguido, ele retira o que é dolo, ele retira o que é culpabilidade e ele cria um tipo penal com um dolo que passa por um rol taxativo a partir, então, de uma conduta habitual. Então, ele sai da esfera técnica do direito penal para, a partir daí, tornar crime o inadimplemento tributário, que é isso que acontece na apropriação indébita tributária. E me desculpe se tiver algum promotor assistindo aí, que não é nada contra o Ministério Público, está fazendo a sua obrigação de denunciar e propor os acordos de não persecução, né? A questão é do ativismo judicial querendo resolver um problema que é um problema de poder público. E aí vem, né, depreendeu do ensinamento doutrinário que os termos descontado e cobrado não devem ser aplicados hipóteses em que, por simples repercussão econômica, o comerciante repasse o seu ônus tributário no preço final da mercadoria ao consumidor, né? E vem mais uma leitura correta daquilo que é o pagamento do ICMS. No entanto, né, para fins de controle de aplicação sistemática da não cumulatividade, não significa que o ICMS deixe de ingressar no preço de venda de mercadorias, né? O ICMS não funciona como imposto retido, não é recolhido automaticamente com a ocorrência da operação. É recebido pelo vendedor e integra o seu caixa, o seu patrimônio. O contribuinte irá repassar o valor ao Estado apenas ao término do período de apuração, depois de considerada a compensação de créditos. O comerciante não é mero intermediário. Ademais, o contribuinte de direito não é obrigado a repassar o gravame econômico do ICMS ao consumidor, contribuinte de fato. Não se pode confundir dever jurídico tributário, que recai sobre o empresário contribuinte, com o mero ônus econômico que é suportado pelo adquirente, né? Então, tecnicamente, o que é o direito penal, tecnicamente, o que é o direito tributário, né? Dizendo, né, no frigir dos ovos, né? Ele, Gilmar Mendes, acho que foi ele, mas o Marco Aurélio e mais um vencido, né? Que o inadimplemento, não recolhimento do ICMS, né, não pode ser enquadrado no artigo 2º, inciso 2º. Então, não recolher o ICMS não se enquadra, pelo princípio da legalidade, ao artigo 2º, inciso 2º da Lei 8.137, não havendo, portanto, essa apropriação indébita tributária. O voto vencedor cria o crime, né? Cria o crime, cria uma espécie de dolo que não compõe o nosso direito penal, né? Cria uma culpabilidade como componente, né, da tipicidade, sendo que não o é, né? E coloca outros elementos, né, teleológicos, né, para a composição desse, então, crime que não existia. E nada mais é que o seguinte: o inadimplemento, a dívida, se tornou crime. E para esse crime, né, eu tenho instrumentos que facilitam o recolhimento, né, como os benefícios do parcelamento e do pagamento para extinção de punibilidade, né? E, no fim das contas, nós temos, sim, né, a criação de uma cultura, né, do ativismo judicial com a questão tributária migrando para a justiça criminal. Então, eu tenho uma migração das questões tributárias do processo administrativo tributário, do processo judicial tributário, para o processo criminal. A justiça criminal, desrespeitando os melhores preceitos e princípios do direito penal, está sendo usada como instrumento, né, de pagamento de tributo, ou seja, instrumento de poder público.
O poder público tem, né, que fazer reformas tributárias, permitir a saúde das empresas e criar formas e instrumentos para o adimplemento do tributo, né? E aí estão saindo para a via mais fácil, né? A lei de anistia pega os grandes e eu vou aqui nos médios e pequenos. E como que eu faço os médios e pequenos pagarem? Com a espada, né? A espada no pescoço, a sela atrás. Porque a grande maioria dos empresários, né, que são meus clientes, como eu disse, se assustam, né? Eu virei criminoso, doutor, eu vou ser preso, né? Eu tenho um cliente que é, né, dono da loja de CD, virou para mim assim, eu acabei de ter um filho, eu não posso ser preso. Falei, calma, meu amigo, calma, você não vai ser preso. Não, eu vejo na televisão, eles vão invadir minha casa de manhã. Calma, não tem lógica de prisão preventiva, fica tranquilo. Mas esse é o grau que está se chegando, né? E aí, lá em cima, né, é uma forma de ativismo. Então, decide, né? Precisamos resolver o problema do déficit, né, tributário, que é a dívida ativa, né? Certidões de dívida ativa. Existem bilhões em dívidas tributárias que não são adimplidas pela via, né, tributária, pelos mais diversos motivos. Como que nós vamos fazer isso? Vamos instrumentalizar a justiça criminal para a cobrança de tributos. É o que parece, né? Mas, obviamente que eu estou falando isso também, não tenho nenhuma pesquisa com o número de processos, né? Ou algo que possa me substanciar de forma a afirmar, né? Olha, a justiça criminal está sendo usada como instrumento de cobrança de tributos, né? Num conluio do poder público com o judiciário. Não, eu não posso fazer esse tipo de afirmação. Mas eu posso especular a partir daquilo que eu vejo nas decisões, no conteúdo das decisões que nós acabamos de ler aqui, né? Eu fiz o destaque daquilo que é contra a melhor doutrina do direito penal, né? E a partir dessas decisões e dessas leituras, né? E vendo o dia a dia, tanto dos colegas tributaristas quanto dos colegas penalistas, eu posso ter um indicativo de que algo está errado, né? Então, para ser academicamente correto, eu vou dizer, algo está errado, né? Me parece que há uma instrumentalização da justiça criminal para facilitar o recebimento de tributos, né? Eu tenho todos os indicativos, né, que isso está ocorrendo, né? E aí, as conclusões, né, os reflexos da decisão do STF, né? Então, estipulação do STJ desse período de contumácia, né? É 3 meses, são 4 meses, né? E por aí vai. Imposição de uma nova política criminal tributária, com vias a ser uma forma de coação para pagamento de tributos, juntamente com a possibilidade de parcelamento. Tribunais suspendendo ações penais mesmo após a sentença, por conta do parcelamento. Ministério Público ofertando o acordo de não persecução penal, que envolve apenas o parcelamento feito junto aos entes fiscais. Confronto da jurisprudência criminal com a melhor doutrina penal. Subversão dos princípios e conceitos básicos do direito penal, a administrativização do direito penal, né? Ou seja, pegando questões que seriam resolvidas pelo direito tributário e administrativo e jogando para a esfera do direito criminal, né? Então, deixar meu muito obrigado, né? Mais uma vez, não sei se eu ultrapassei, né, o período que me foi dado, né? Espero que tenha sido dentro daquele período que foi me permitido. Deixo aí meus contatos, né? Vou mandar o slide, né, aqui no chat, né, com esse material, para quem quiser ter o material, consultar, né? Estou aberto aí às perguntas. Vinícius. Primeiro, muito obrigado, professor Roberto Brandão. Foi com certeza surpreendente, muito do que a gente já imaginava. Eu não teria ideia de que seria um raciocínio tão sequenciado e lógico assim. A gente, principalmente, eu falo sem medo nenhum de falar isso, eu sou uma negação em direito criminal, sou uma negação. Eu não entendo do crime de nada, nem para cometer, nem para entender, nem para poder defender, é muito mais complicado. E aí eu vejo a linha de raciocínio que você apresentou para a questão previdenciária, vejo depois a questão tributária, como que isso foi demonstrado. E aí eu já quero até deixar uma pergunta minha aqui, que é a seguinte: você acha que isso tem uma possibilidade de ser revisado? Você acha que a gente tem essa possibilidade de jurisprudência ser modificada? Porque eu entendo que isso nasceu
da bendita tese, que todo mundo adorou, que é a revisão do ICMS na base de cálculo da PIS/COFINS. Lá foi falado, olha, o ICMS não entra no PIS/COFINS. Em menos de 6 meses, a Fazenda falou, peraí, isso não é faturamento dele? Não, isso não é faturamento. Ah, então tá bom. Então quer dizer que se isso não é faturamento dele e não é do consumidor, isso é meu. E se isso é meu, ele tá com apropriação indébita. Então, assim, a gente entende que essa linha, a previdenciária já vinha de outras questões, mas essa linha do criminalização do tributo em si, mais ampla, da apropriação indébita tributária, tem muita cara, e aí eu não preciso ter problema nenhum, nem aferição acadêmica, para falar que isso é revanchismo da Fazenda. E se tiver algum procurador aqui que me prove que é mentira, porque é notório, uma tese que surge 6 meses depois de uma decisão desfavorável desse tamanho, só pode ser revanchismo. Você acredita que a gente tem possibilidade de revisão sobre o prisma criminal com uma mudança de composição da STF ou com uma mudança de paradigma por alguma questão assim? Acredito. É porque não é súmula vinculante, né? Ainda. O problema é quando virar súmula vinculante, você tem um engessamento maior, até para sua própria alteração, né? Mas com uma reforma tributária, nós vamos também com um sonho, né? Com a reforma tributária, como eu falei, se eu tenho uma reforma tributária que consegue entender o que nós estamos vivendo, que é a transição do emprego formal para o empreendedorismo, né? E retira do pequeno e médio, né, a carga maior tributária para jogar para o grande, para incentivar as pessoas a fazerem essa migração e para acoplar essas pessoas. Então, as pessoas estão saindo do emprego formal sem o conhecimento do que é empreendedorismo. E eu falo que por mim, porque eu sofro com isso, né? Eu também sou aquele que sai do emprego formal e fui para o empreendedorismo na advocacia privada e individual. Então, há essa transformação. E eu preciso do poder público enxergar essa transformação e saber dessa transformação e agir para ela. Então, eu vou incentivar o empreendedorismo, fazer uma reforma tributária de forma que eu desonere o pequeno e médio e onere aquele que é grandão, né? Que é o contrário que nós vivemos. O sistema é segurado, né, pelo pequeno e o médio, e o grandão, que deve bilhões, tem suas anistias anuais, né? Com essa modificação, eu sou capaz, sim, de ter uma alteração paulatina da jurisprudência, porque eu já não vou precisar da justiça criminal como bastão de recolhimento de tributo, porque chegou nesse ponto, né, apesar de todas as benesses, né, ou seja, eu tenho um processo administrativo, né, longo, eu tenho a questão de ser considerado crime só depois de finalizado o processo administrativo, né, com tudo isso, eu ainda tenho milhares de ações criminais, né, de inadimplemento de tributos com pequenos e médios empresários, né? Então, é um caminho longo, mas é, sim, possível, né, numa ação, obviamente, que vai ter que partir do legislativo, né, para fazer uma reforma tributária condizente com aquilo que nós estamos nos transformando enquanto sociedade de livre iniciativa, né, para depois a jurisprudência recuar, né? E eu acredito nisso, ainda que a médio e longo prazo. Muito obrigado. Adalberto? Bom, professor Brandão, uma grande aula para a gente, né, que não é da área, né, a gente só, né, como o Vinícius comentou, não é só ele, né? Acho que a maioria de nós aqui, né, não entendemos nada da área penal, né. Foi uma grande aula para a gente, né, temos a agradecer aí tanta visão, né, que nos trouxe materiais interessantes também. Vinícius, acho que tem uma pergunta também aqui do nosso amigo Luciano também aqui. Deixa eu... Desculpa, estava no mudo aqui, deixa eu só confirmar. Obrigado, Tá, professor. Luciano, você prefere que eu faça a pergunta ou você quer fazer? Deixa eu entrar aqui. Boa noite a todos, Luciano. Posso fazer, Vinícius? Boa noite, parabéns, professor Roberto. É fantástico, né? Essa parte tributária com penal é muito bacana. O meu primeiro trabalho da faculdade, lá, o TCC, foi nessa área do crime tributário, né? Depois parei também, só foi essa primeira parte aí. Aí o penal ficou de lado. Mas bacana. Ainda tenho dúvida na questão mesmo do parcelamento, né? Ele suspende a punibilidade e, havendo aí o inadimplemento do parcelamento, como é que fica? Automaticamente volta a persecução penal? Como é que fica? Bom,
inadimplemento e também já cansei de passar por isso também, né? Fica suspenso a punibilidade, o processo fica suspenso. Então, o juiz suspende o processo, né, até o último pagamento, né? Havendo o último pagamento, aí extingue-se a punibilidade, né? Então, a gente que é advogado também tem que acompanhar, né? E aí os órgãos de persecução, eles são informativos. Então, a prefeitura, quando ela vê o inadimplemento ali, daquele parcelamento, a prefeitura, né, o Estado, né, a União, ela automaticamente já oficia, né, já tem ali o cuidado de ver que há um processo criminal e já oficia o Ministério Público, né, que houve inadimplemento. E aí o Ministério Público peticiona pedindo a retomada da ação penal. E também suspende-se a prescrição, obviamente, né? Então, não tem como usar esse subterfúgio do parcelamento para ficar esperando o crime prescrever. Ah, tá. Na hora do pé do parcelamento já também já suspende a prescrição, no caso, né? Isso. Muito obrigado, professor. Por nada. Parabéns sempre pela palestra. Muito obrigado a paciência aí, porque escutar penal nunca é gostoso, né? É bom. Obrigado. Posso fazer uma pergunta? A minha pergunta seria a seguinte. O professor comentou que existem algumas formas, que é a suspensão, tudo mais, mas falando de prescrição, o que está previsto no artigo 109 do CP, né, a contagem da prescrição da punibilidade, ela se iniciaria com a realização do fato, né, que seria o inadimplemento, ou seria no momento em que é feito a constituição do crédito tributário, que seria na finalização do processo administrativo? Olha, essa é uma pergunta Deu muito para interessante. entender mais ou menos? Deu, porque isso é uma discussão que ocorre, né? Especialmente quando eu tenho esse entendimento da consumação, porque a questão aqui é quando se consuma o delito, né? Então, a gente tem a prescrição começa a contar a partir da consumação do crime, né? Então, se o crime está consumado o crime, inicia para o Estado o direito e o dever de punir. E aí inicia o prazo, né, prescricional. Quando eu entendo que o crime é formal, né, que não há necessidade do resultado naturalístico, a consumação se dá no momento do inadimplemento. Então, o sujeito não fez o recolhimento tributário, consumou o delito. A partir dali, inicia-se o prazo prescricional criminal. Se eu entendo, né, como o STF entendeu, que é crime material, que só se consuma com o lançamento definitivo, então, se consumou o crime com o lançamento definitivo, é aquele o marco inicial para a contagem prescricional, né? E isso muda muita coisa, né? Porque eu estou falando de alguns anos que podem ser aí, né, cruciais para o entendimento da prescrição criminal, né? Então, tem muita discussão nesse sentido também, né? Esse entendimento do STF de que não é crime formal e é crime material vai muito nessa linha, né, de evitar-se a prescrição. Então, eu posso ter deixado de recolher a contribuição previdenciária do meu empregado hoje, né? E o lançamento definitivo vai ser daqui 3 anos. O que o STF diz foi, né? Não foi hoje que você cometeu o crime, foi daqui 3 anos. Então, a partir da consumação do crime, é que eu começo a contar o prazo prescricional. Então, não considero, então, a conclusão, a constituição do crédito tributário no final do processo administrativo, mas sim no ato, lá atrás, como você está falando. Seria isso, é isso? Não, o que o STF entendeu é, olha, o lançamento definitivo é no final do processo administrativo. Entendi. É nesse momento que está consumado o delito. Entendi. Você sabe por que eu estou perguntando isso? Porque eu andei fazendo algumas pesquisas, né? Até por algumas questões que acabaram surgindo. E é que, infelizmente, eu não estou com o computador ligado, então não deu para dar uma olhada. Mas o que acontece? Nessas pesquisas que eu fiz, tem alguns julgados aqui no TJ de São Paulo, que o que ele levou em consideração? Nos crimes de não recolhimento de ICMS, que se enquadrou no artigo 2º
parágrafo inciso segundo da Lei 8.137 de 90, foi pedido a prescrição, melhor dizendo, a partir do ato em si. Ou seja, como a pena é de 6 meses a 2 anos, e 2 anos, considerando o artigo 109, daria 4 anos, né, de período de prescrição. Então, eles estavam pedindo prescrição a partir do fato do não recolhimento, que aí sim, aí daria prescrição de fato. É que, como eu disse, eu não estou com julgados agora, mas conforme o professor estava explicando, me veio essa questão. Eu comecei a pensar nas pesquisas que eu estava fazendo. E eu vou te complementar o seguinte, que até nesse cliente meu da loja de CD, eu pedi a prescrição. Por quê? A súmula 24, ela fala que considera-se crime material os crimes do artigo 1º e não do artigo 2º. Então, você não aplica a súmula vinculante 24 ao artigo 2º. Isso significa que são crimes formais, né? E, na verdade, esse do artigo 2º é até considerado crime de mera conduta, né? Não tem nem resultado naturalístico. Então, ele se dá realmente ali no momento do não recolhimento, né? Então, no caso dos crimes do artigo 2º da Lei 8.137, né, eu não aplico a súmula vinculante 24. Isso significa que, se eu tenho conduta formal e crimes de mera conduta, né, as consumações serão no momento da conduta, e não ao final do lançamento do crédito tributário. Então, esses pedidos, né, se o TJ de São Paulo está entendendo assim, eu estou até feliz, né, que se eu tiver uma condenação aqui, eu já vou pesquisar a jurisprudência no TJ de São Paulo, né? Mas é o entendimento correto, né? Então, se ele não recolheu o ICMS, né, há 5, 6 anos antes do processo, está prescrito, né? E realmente, porque isso é uma das vantagens, né? Porque normalmente o Ministério Público, antes dessa decisão do STJ, ele fazia denúncia em cima do artigo 1º, né, que aí já é uma pena de 2 a 5 anos, né? Então, você tem uma possibilidade aí, e aí ele considerava, né, ao artigo 1º, né, que é o não fornecimento de nota fiscal, e crime continuado, com o artigo 71 do Código Penal. Então, você tinha uma possibilidade aí grave do seu cliente ser condenado a mais de 4 anos, né? E em sendo condenado em mais de 4 anos, você não tem a possibilidade de substituição de pena do artigo 44, né? Porque a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ela é com as penas inferiores a 4 anos, né? Crimes sem violência e grave ameaça, crimes sem reincidência dolosa, né? Crime doloso não reincidente. Então, enquadraria. Então, o seu cliente é condenado por crime tributário, do artigo 1º, 3 anos e meio, né? Ele vai ter uma substituição por uma pena restritiva de direitos. Então, na pior das hipóteses, o cara vai ter uma multa, né? Uma pena prestação pecuniária, uma prestação de serviço à comunidade. Mas, sendo crime continuado e estando denunciado pelo artigo 1º, você tem uma chance de ter uma condenação de 4 anos e 1 dia. E uma condenação de 4 anos e 1 dia significa, né, o cumprimento de pena iniciante no regime semiaberto, né, que já é algo gravíssimo, né, algo assim, né, complicado. Então, esse entendimento, né, apesar de, assim, nós temos que partir da questão, primeiro, né, é uma dívida, não tinha que ser nem crime, né? Então, esse é o primeiro ponto. Isso ainda de implemento tributário, isso não tinha que ser crime, isso tinha que ser resolvido na esfera tributária. Em se considerando crime, é melhor que seja do artigo 2º, porque além da pena ser de 6 meses a 2 anos, eu não considero crime material e eu tenho a consumação do delito na conduta, o que me gera aí uma possibilidade grande de prescrição. Mais uma pergunta. Como você mencionou, no artigo 1º, nós temos a questão da sonegação, né, que é a sonegação fiscal, que inclusive vem a questão das obrigações acessórias, que são as emissões de nota fiscal e tudo mais. Só que nós temos o empresário que emite nota fiscal, ele faz a declaração e deixa de recolher o ICMS. Mas no auto de infração também pode constar que não houve a escrituração
no livro fiscal, por exemplo. Ou seja, ele deixou de cumprir uma obrigação acessória. Só que ele ainda está próximo do não recolhimento do tributo, não sonegação propriamente, porque não foi sonegado, ele não agiu com fraude, com dolo. Então, a probabilidade dele ser enquadrado, talvez, no artigo 1º, ou seria mais adequado o artigo 2º? Eu, com essa decisão da STF agora, eu vejo mais para o artigo 2º. Aliás, isso vai ser sempre um entendimento, né? Porque eu quero jogar sempre um crime de pena menor, né? Uhum. E aí foi muito claro o entendimento do tribunal, né, da questão do não recolhimento do ICMS, né? Não repasse, né? Não tem o recolhimento, tem a escrituração, mas não tem o repasse, né? Uhum. Então, eu acredito que todas as condutas, elas vão, obviamente, o Ministério Público vai continuar insistindo no artigo 1º, com o crime continuado, né? Mas eu creio que já vai pacificar no sentido de ser enquadrado no artigo 2º. Mesmo sendo obrigação acessória. Isso, quando se tratar de ICMS. Entendi, perfeito. Tá ótimo. Assim, então, assim eu espero, né? Esse vai ser meu argumento. Tá bom. O que acontece é o seguinte, esses julgados do STJ eu separei, eles estão reservados. Eu vou, em razão da nossa palestra, né, da palestra que o professor fez, eu vou dar uma relida neles e eu me comprometo a mandar para a comissão e eu mando também no seu telefone, tá bom? Roberto, eu te mando. Porque eu separei, porque eu fiz essas pesquisas justamente entre segunda e terça-feira. Então está um pouquinho recente na minha memória. Mas tem que ver o seguinte, o STJ tem essa série de entendimentos divergentes, né? E veio o STF colocando a pá de cal. Então, é esse recurso que chegou ao STF, que ele considera, sim, né, o não recolhimento de ICMS como uma apropriação indébita tributária, é que faz a pacificação, inclusive, daquilo que está divergente do STJ. Mas eu pensei no sentido de prescrição, porque isso vai facilitar para mim, para o caso que eu estava estudando. Então, por isso que eu fiquei pensando, poxa, a prescrição eu considero aqui ou ali, porque para mim eu pela já súmula tinha 24, pela súmula 24, né, é conduta. Entendi. É tá ótimo. No momento da conduta. Então, perfeito. Então, tá ótimo. Obrigada. Por nada. Alguma coisa a falar mais, Adalberto? Alguma pergunta a mais? Eu já coloquei aqui os slides, né, no chat, né, para quem quiser, e aí tem meus contatos, e quem quiser fazer contato, outras dúvidas, né, fique à vontade. Estamos aí para isso. E gostaria mais uma vez de agradecer aí ao Vinícius, o pessoal da comissão de tributária do OAB Tatuapé, OAB Tatuapé, né, agradecer muito essa oportunidade, poder conversar com vocês, né, porque isso é uma conversa, né, isso é a vida de mão dupla, né? Então, gostaria de agradecer novamente a possibilidade de ter essa conversa aí com os colegas de São Paulo. Tá bom. Nós agradecemos, né, a subseção, 11ª subseção do Tatuapé, a doutora Rose Matheus, como toda a diretoria. Agradecemos pela brilhante palestra, né, ao doutor Vinícius, por nos ter dado o privilégio de assisti-lo neste momento. E acredito, eu particularmente gostaria de vê-lo de novo. Né, termos uma outra oportunidade de ouvi-lo, né, e adquirir mais conhecimento a respeito. Até porque, realmente, eu acho isso particularmente lamentável, utilizar o crime tributário, né, como uma forma coercitiva de arrecadar tributos. Eu acho um absurdo. Né? E eu gostei muito da sua visão no sentido voltado realmente para o pequeno empreendedor, né? Porque esses realmente eles não têm compliance, ele não tem um respaldo, né? Não tem um profissional tributário que possa dar todo aquele suporte que ele realmente precisa, né? Diferentemente dos grandes empresários que, como o doutor colocou bem, tem anistia, né? Tem vários benefícios, várias condições que facilitam aí o negócio deles, né? Então, eu agradeço realmente por todo o conhecimento que adquiri no dia
no dia de hoje, mais especificamente agora. Muito Eu obrigada. agradeço as palavras. Muito obrigado. Obrigada. Doutor Ivone, temos o certificado, né, do professor. Eu vou, professor, pessoalmente seria melhor, né, entrega. É. Vou tentar, tá? Fazer É aqui o verdade. compartilhamento de tela, só um minutinho, tá? Então, peraí que eu vou até tirar uma foto. Só. Eu também vou tirar a foto. Tá aparecendo para vocês? Opa, compartilhei a tela errada. Apareceu e saiu. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Apareceu isso. Você está botando a tela inteira, né? Foi, não? Foi e saiu de novo. Foi e saiu de novo. Tá aparecendo o certificado? Apareceu e saiu 2 vezes. Ativa, bota o certificado e compartilha a tela. Se for o caso, a gente vê depois ele. Tá aparecendo agora? Tá compartilhando sua tela, apareceu. Agora foi. Foi. Legal. Bacana. Foto retirada. Bacana. A gente vai enviar pelo e-mail e WhatsApp, tá, professor? Ok, muito obrigado. Como comentou, né? A gente espera, né, por gentileza, vê-lo novamente aqui na OAB Tatuapé, uma próxima oportunidade. E só temos a agradecer esse compartilhamento de ideias, né, de tanto conhecimento aí para a gente. Muito obrigado. Eu agradeço. Assim, infelizmente, né, temas criminais envolvendo tributos não vão faltar, né? Já deixo aí, então, já fique sabendo que em futuras oportunidades vamos novamente, vamos pensar que temas para 2022, infelizmente, teremos que encarar tributos e crimes juntos. Mas eu tenho só que te agradecer, Roberto, e até uma próxima para todos nós aqui. Ainda que seja online, bom te ver depois de tantos anos. Realmente. O mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigado a todos. Uma excelente noite. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, boa noite para todos. Bom fim de semana está chegando aí, né? Obrigada, igualmente. Grande abraço.